Porque escrever, bem, ainda é necessário. O ser humano é por natureza e por definição científica um ser gregário e um ser que não pode viver sem se comunicar. Temos necessidade imperiosa de viver em sociedade e de nos comunicarmos nessa sociedade. E comunicação significa literalmente pôr em comum dividir alguma coisa com alguém. Você põe algo em comum para outro alguém, você divide suas ideias, pensamentos ou sentimentos com outro alguém, enfim, você se comunica. Há tradicionalmente duas maneiras básicas de comunicação: ou você se comunica por meio de palavras faladas, comunicação verbal oral, ou por meio de palavras escritas, comunicação verbal escrita, ou por meio de imagens e gestos, comunicação não verbal. Ponto 2. Através do tempo, os indivíduos de um mesmo grupo social foram criando diversas representações de seu mundo por meio da comunicação por imagens, lembrar-se das pinturas em cavernas, ou por meio de palavras orais e depois pela escrita. Era assim que os indivíduos interagiam, trocavam experiências e ideias. Por esses comentários, você deve ter percebido que a comunicação escrita veio depois da falada. Enquanto uma é aprendida naturalmente no convívio com seu grupo social, a outra, a escrita, é adquirida numa situação formal de aprendizado, geralmente nas escolas. E o fato de a escrita ocupar uma posição segunda dentre as possibilidades de comunicação verbal não significa que ocupe uma posição secundária. Pelo contrário, saber escrever é e sempre será requisito essencial para promover a ascensão social, cultural, profissional e econômica de qualquer indivíduo. Por que será que, em pleno século XXI, na era da comunicação via internet, das videoconferências, dos cursos oferecidos à distância, ainda se publicam e se vendem livros a respeito do ato de escrever? Se você procurar nas estantes de qualquer livraria, sempre encontrará um bom número de obras que se referem a como redigir bem, redação fácil, técnicas básicas de redação, etc. Com tantos avanços tecnológicos na área da comunicação, não lhe parece que escrever deveria ter deixado de ser uma preocupação tão grande do indivíduo? Em plena revolução digital, que a internet propiciou há apenas poucos anos, ainda existe quem se preocupe em aprender ou em melhorar a capacidade de escrever textos. Sim, ainda existe não a preocupação, mas a necessidade de se expressar por escrito, com clareza e precisão. E a justificativa para isso é bem simples: se você pertence a uma sociedade globalizada e participa, ou quer participar, de um mundo envolvido continuamente por mudanças científicas, econômicas, culturais, artísticas, etc., então você faz parte de uma parcela apreciável da população mundial que se preocupa em apresentar suas ideias. E a escrita ainda é a maneira mais generalizada e acessível para isso, seja para produzir um simples e-mail, seja para produzir uma tese de doutorado. Escrever pode não ser a primeira possibilidade de comunicação verbal, mas, com certeza, como já o dissemos, não é uma modalidade secundária. Por ser uma atividade adquirida, porém, aprender a escrever depende muito de quem ensina e, principalmente, de como se ensina. Se você não tiver bons professores de português, bons livros de redação e bons métodos de ensino/aprendizagem, não será um bom indivíduo escritor. E fique bem ciente disto: para escrever bem, não é necessário ter vocação ou estar inspirado. Vocação ou inspiração podem ajudar muito artistas da literatura, mas são dispensáveis a pessoas comuns, que pretendem apenas ter um bom desempenho na escrita. 1.2 O que é texto? O que é texto escrito? Já que é imperativo ao ser humano comunicar-se, fazemos isso desde o tempo das cavernas até o mundo contemporâneo. E não escapamos, apesar ou por causa da revolução digital, de nos comunicar pela escrita. Como isso é feito? A comunicação verbal, oral ou escrita, sempre se realiza por meio de textos. De modo geral, as pessoas acham que só podem chamar de texto aquilo que está impresso em livros. Não é bem assim. Quando você deixa um bilhete para alguém, você escreveu um texto. Quando você faz um trabalho para o professor de economia, você fez um texto, com 10 páginas, mas é um texto. Se você escrever uma tese de doutorado, com 5 capítulos e 300 páginas, você fez um texto. E todas aquelas folhas de papel que você entregava para o professor de português corrigir e que tanto ele quanto você chamavam de redação sempre foram um texto. Um e-mail, com 2 palavras ou com 2 páginas, é um texto. Conclusão: toda unidade de comunicação escrita, elaborada por alguém, enviada para outro e que transmita uma mensagem para esse outro é um texto. Na verdade, também quando nos comunicamos pela fala, nós o fazemos por meio de textos, só que orais. E é claro que você não se esqueceu de que comunicação significa literalmente pôr em comum, dividir alguma coisa com alguém. Em certos pontos deste livro você vai encontrar algumas questões para analisar, refletir e concluir. Serão afirmações de conteúdo verdadeiro ou falso e visam a que você se certifique de que estão compreendendo bem as explicações e, principalmente, de que está retendo informações relevantes. Vamos, então, às primeiras dessas considerações. Agora já é possível avaliar, por exemplo, quanto pode significar uma palavra como fora escrita em qualquer lugar, dentro de determinadas situações políticas, sociais, econômicas ou até sentimentais. Em cada uma dessas situações, e em função de uma série de outras variáveis, essa única palavra poderá ter inúmeros significados, sendo, portanto, um texto. Você sempre elaborou textos quando fazia redações. Só não sabia que, por meio delas, deveria e poderia comunicar algo a alguém, não somente a seu professor de português.
Provavelmente não sabia duas coisas, que pode, e é importante, comunicar-se por meio de um texto escrito, e que você deveria ter aprendido a fazer isso muito bem. Você pode reiniciar a atividade de escrever textos lendo este livro. E vai descobrir, aos poucos, o que realmente é muito importante nessa atividade. Existe uma condição peculiar à produção do texto escrito que direciona tudo o que você vai aprender depois. Ele é elaborado por um emissor, quem escreve, que está longe no tempo e no espaço de seu receptor, quem vai ler. E esse leitor, por sua vez, também não terá quem escreveu à frente dele, quando estiver lendo. Isso aparentemente parece ser óbvio e, como tal, desprezível. Pelo contrário, é essa situação que obriga você, no papel de escritor, a elaborar o texto de tal modo que seu leitor leia exatamente o que você pretendeu dizer. Lembre-se de que você não estará ao lado de seu leitor para explicar pessoalmente o que quis dizer, para corrigir algo ou para melhorar a maneira como se expressou. Ele só poderá ler o que realmente estiver escrito, do modo como você escreveu. Portanto, a grande e primeira qualidade e responsabilidade de quem escreve é ser absolutamente claro no modo como escreve. Quem escreve é totalmente responsável por guiar o leitor na construção do sentido ou dos sentidos do texto. Todo texto bem escrito não exige esforço do leitor para decifrá-lo, preencher lacunas de sentido ou compensar os defeitos deixados por quem escreveu. Enfim, clareza é a qualidade essencial do texto escrito e consiste na expressão exata do pensamento pelo escritor, de maneira que o leitor compreenda fácil e rapidamente o que está escrito, independentemente de ele ter ou não um conhecimento prévio a respeito do assunto. Texto claro é o que se entende facilmente, sem esforço, no próprio ato da leitura. 3 Evidentemente, dependendo da natureza do texto e do perfil do leitor. Quem escreve pode puxar pelo raciocínio do leitor, fazendo-o refletir e tirar conclusões. Porém, jamais se pode impedir que isso ocorra pela inabilidade do escritor em elaborar textos claros. 1.3 Fatores para produzir bons textos. Toda vez que você vai escrever alguma coisa para alguém, pode não perceber, mas há sempre alguns fatores de escolha e de decisão envolvidos nesse ato. 1. Para quem estou escrevendo, é o destinatário, o leitor. 2. Por que estou escrevendo, é o seu objetivo, a sua intenção. 3. O que vou escrever, é o conteúdo do texto. 4. Como vou escrever, é o formato, o molde do texto e também a maneira como você vai expressar as ideias no papel, a aparência escrita do seu texto, construída por meio das palavras, das frases. Sempre avalie para quem se escreve, pois disso dependerá o que se escreve e principalmente como se escreve. Avaliar para quem se escreve é necessário porque não se pode escrever a mesma coisa, da mesma maneira, para qualquer leitor. Imagine a quantidade de variáveis que existe somente em relação a essa decisão. Quanto mais exigente for seu destinatário, ou formal a situação em que você deve escrever, maior será a exigência para com você mesmo. Claro que é muito mais simples, e relativamente mais fácil, escrever um pequeno bilhete ao colega de trabalho, pedindo para ele devolver os R$ 10 que você lhe emprestou no mês passado. Mas, se você estiver respondendo a questões dissertativas numa prova ou fazendo uma monografia de final de curso, uma redação num concurso para arranjar emprego, um relatório para seu chefe ou até mesmo uma tese de doutorado, o seu grau de preocupação será progressivamente maior. O que se escreve nada mais é do que o conteúdo do seu texto, formado pelo conjunto de suas ideias, conceitos, conhecimentos e, dependendo do texto, também por seus sentimentos e emoções. Esse conjunto, adquirido durante toda a sua vida, memorizado e arquivado em sua mente, é o que lhe compete levar ao outro, quando você escreve. Não importa se esse conteúdo é tão simples como o de um pequeno bilhete afixado na porta da geladeira ou tão complexo e extenso como o de uma tese de doutorado. É esse arquivo mentalizado que você deve transformar naquela parte visível de seu texto escrito, que você vai pôr no papel. Se você não consegue pôr no papel aquilo que pensa, ou sente, bem, você precisa aprender a fazer isso. Como se escreve implica duas escolhas: qual o formato, qual o molde de texto 4 mais adequado ou correto que deve ser escolhido e como representar por escrito, nesse molde, o que se quer expressar. Supondo que você já tenha escolhido esse molde, consciente ou inconscientemente, e tenha o que escrever, o conteúdo, basta agora pôr no papel. Você lembra quantas vezes possivelmente você disse ou escutou esta frase: não consigo pôr no papel aquilo que penso. Esse pôr no papel nada mais é do que o como se escreve ou a como se elabora a parte escrita de seu texto, aquilo que é visível para você e que também será para seu leitor. 5 Nunca se esqueça de que o seu leitor processará somente o que está visível no papel, e não o que você acha que está. Avalie, portanto, a sua responsabilidade como escritor. Se a parte visível de seu texto não estiver clara e precisa, ele não conseguirá chegar àquilo que você efetivamente quis dizer. Ficou bem evidente agora a importância que tem o como se escreve. Não basta ter o que escrever, é preciso saber como escrever, não basta saber como escrever, é preciso ter o que escrever. Este livro quer mostrar como escrever de uma maneira mais clara, mais correta, mais eficaz. As ideias ficam por sua conta. 1.4 Quando e por que um texto está bem ou mal escrito. Sempre se fez uma série de recomendações a quem escreve para, além de ser claro, ser também conciso, objetivo, não cometer erros de português e, se possível, ter um estilo elegante e original. Ótimo, realmente são essas as grandes qualidades de um texto bem escrito.
mas o que realmente significam clareza, concisão, objetividade, correção, elegância e originalidade. Melhor seria perguntar: como se faz para conseguir tudo isso quando se escreve? Não há como contestar que é a clareza que facilita a percepção rápida das ideias expostas no texto, predispondo, assim, o leitor a continuar e a se aprofundar no processamento do conteúdo. Ela é a qualidade essencial do texto e a que torna possível ou desencadeia o estabelecimento de todas as outras qualidades. Vamos demonstrar o que vem a ser realmente um texto mal escrito, isto. São elaborados de tal forma que não favorece o entendimento fácil, rápido e exato de ideias até bem simples. E não se surpreenda se descobrir que não se mede a qualidade de um texto apenas pelo número de erros gramaticais que ele apresenta. É isso o que tradicional e equivocadamente pensam pessoas leigas no assunto ou, infelizmente, até uma boa parte dos professores de português. Vamos avaliar os pequenos textos a seguir. Leia o texto e tente repetir ou resumir mentalmente o que o autor quis dizer. Um otorrinolaringologista confirma por muitas sensações que a gula é estimulada e que a principal das sensações é o sabor. Entre muitos voluntários, comparando o olfato e o paladar, o último é o que faz a gula, os voluntários ao sentirem o cheiro dos biscoitos com queijo com o nariz tampado, sendo este mais difícil de conter o impulso de querer comer mais. Sentiu alguma dificuldade de compreensão? Ao ler, você A. Está se perguntando: como é que é mesmo? B. Faz um esforço e tenta completar dados que faltam no texto. C. Consegue entender mais ou menos o conteúdo porque reescreve o texto mentalmente, consertando, compensando os defeitos de clareza. Se você optou por uma ou por todas as alternativas, certamente o texto está mal escrito. Texto claro não pode fazer com que o leitor tenha de arrumá-lo mentalmente para ser inteligível. Texto claro não pode contar com o esforço do leitor para ser bem compreendido. A dificuldade em processar o texto se deve ao fato de que ele está mal construído justamente no suporte das ideias, ou seja, em sua aparência escrita, formada pelas palavras, pelas frases. 6. Em sua opinião, a falta de clareza nesse texto se deve a que fatores? A erros gramaticais. Então, responda: quantos e quais são esses erros? Seriam ortográficos, de concordância, de regência, de crase, de acentuação. Perceba como você começa a descobrir que aquilo que você sempre achou que faria com que um texto fosse mal redigido não é bem a única coisa responsável pela falta de clareza ou de qualidade do que se escreve. Você apenas sempre acreditou no que lhe disseram. Se não vejamos o texto, não? Tem erros de português como os de ortografia, acentuação, crase, regência, concordância, etc., não é mesmo? No entanto, você não consegue entender claramente seu conteúdo. Por que será? Continuemos fazendo nossa avaliação. Leia agora esta outra versão do mesmo texto. Verifique se ele é melhor do que o anterior. B. A gula não é estimulada pelo cheiro dos alimentos, e sim pelo paladar. De acordo com um estudo de uma universidade dos Estados Unidos, mostrou um teste feito com queijo cream cheese, utilizando pessoas com o nariz tapada e outras respirando. Comprovou que o problema da gula na maioria das vezes é provocado pelo paladar. Agora sua primeira reação, provavelmente, vai ser: nossa, quanto erro de português. Como esse cara escreve mal. Vou tentar provar a você que, para se escrever bem, é preciso muito mais do que somente não cometer erros de português. Vou mostrar como o texto, B, apesar da má impressão inicial, acaba sendo muito mais claro do que o texto, A. Vamos corrigir primeiro os tais erros de português. C. A gula não é estimulada pelo cheiro dos alimentos, e sim pelo paladar. De acordo com um estudo de uma universidade dos Estados Unidos, mostrou um teste feito com queijo cream cheese, utilizando pessoas com o nariz tampado e outras respirando. Comprovou que o problema da gula na maioria das vezes é provocado pelo paladar. Foram corrigidos os defeitos gramaticais de concordância, a gula estimulada, o problema provocado, os de ortografia, teste, tampado, e os de acentuação, acordo, pessoas. O resultado dessa correção de erros de português tornou o trecho automática e perfeitamente claro. Não, ainda não. Então, deve haver algum outro tipo de defeito que concorre para a permanência da falta de clareza. Vamos fazer agora 2 ajustes de construção das frases e ver o resultado. A gula não é estimulada pelo cheiro dos alimentos, e sim pelo paladar. Um estudo de uma universidade dos Estados Unidos mostrou um teste feito com queijo cream cheese, utilizando pessoas com o nariz tampado e outras respirando. Comprovou-se que o problema da gula na maioria das vezes é provocado pelo paladar. O que fizemos nessa última versão foi o seguinte. O verbo mostrar não tinha sujeito e foi-lhe atribuído um estudo de uma universidade dos Estados Unidos mostrou, e não de acordo com um estudo de uma universidade dos Estados Unidos mostrou. B. O verbo comprovar também estava sem sujeito, quem comprovou, e foi acrescentado o pronome se, para que o verbo não ficasse órfão de sujeito. Faça suas considerações. Se comparando as versões B, C e D dos exemplos, você diria que está correto o que se afirmar em quais alternativas? 1. Com certeza, na versão D, ocorre maior clareza. 2. Os ajustes de construção das frases foram muito mais eficazes para tornar a versão D mais clara do que a simples correção dos erros de concordância, de ortografia e de acentuação da versão C.
3. A versão C ficou melhor do que a versão B, porque pelo menos não tem erros de ortografia. É evidente que as alterações que foram feitas até chegarmos à versão D não deixaram o texto absolutamente bem escrito. Há outros detalhes que poderiam ser acertados, mas perceba como os ajustes de concordância e de construção de duas frases melhoraram bastante a rápida apreensão do que o texto fala, mais do que se fossem corrigidos apenas os erros de ortografia e os de acentuação. A partir da comparação entre as 4 versões de textos, é possível chegarmos a algumas considerações iniciais. Um texto pode não ter erros de português e ainda assim ser muito ruim, isto é, pode não ser claro e exigir esforço do leitor para ser entendido, independentemente de seu conhecimento prévio a respeito do conteúdo. B. Um texto pode ter alguns erros de português e não ser necessariamente confuso. Os erros de português atrapalham ou causam muito má impressão ao leitor, mas não necessariamente impedem que se entenda o conteúdo. C. Gramaticalmente, são muito piores para a clareza do texto os erros, ou defeitos, de construção de frases 7. Do que aqueles que tradicionalmente achamos que tornam um texto mal escrito, como os erros de crase, de acentuação, de ortografia, de colocação pronominal, por exemplo. D. Para se escrever bem, é preciso, sim, saber gramática, mas dominar especificamente os itens que mais colaboram para a qualidade/clareza do texto. E, para se escrever bem, é preciso conhecer também outros mecanismos de organização do texto, saber o que é coesão, saber elaborar e usar adequadamente sequências descritivas, narrativas ou expositivas/dissertativas, conhecer formatos de texto e muito mais. Agora, leia uma versão bastante diferente, mas sobre o mesmo assunto de nossos outros exemplos. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que o sabor dos alimentos é mais importante do que o aroma para induzir a gula. Foram feitos testes em que pessoas comiam batatas fritas fechando ou não as narinas. A ausência do olfato não foi fator que impediu um consumo maior da comida. Pôde-se concluir, assim, que é mesmo o sabor dos alimentos que estimula a vontade de comer mais. Achou a versão I mais clara? Você precisou reler algumas vezes para achar o fio da meada. Fez um grande esforço para compensar defeitos de escrita e de conteúdo. Se não foi preciso fazer nada disso, é porque o texto I é mesmo melhor do que os anteriores. É mais ou menos com essa facilidade que você costuma entender informações em jornais e revistas, escritas de maneira simples, clara e eficiente, independentemente de o conteúdo ser mais ou menos complexo para você. De maneira geral, a mídia escrita oferece bons exemplos de textos claros e precisos, e, se você costuma ler um pouco, perceberá que, quando lê, nem se dá conta de que essas qualidades existem. Quando vai redigir qualquer coisa, é bem capaz de achar que também está escrevendo da mesma maneira, automaticamente, mas, talvez não seja bem assim. Há vários motivos para se escrever mal, porém não cometer erros gramaticais é apenas um deles e, certamente, não é o único. Existem muito mais razões para se escrever bem, e é dessas de que nos ocuparemos no capítulo 2.